Olá, seja bem-vindo a mais um consultório médico, onde todas as semanas esclarecemos as suas dúvidas sobre saúde. No Diga Doutor de hoje vamos falar sobre o motor da nossa vida, o coração. Sinais de alerta, fatores de risco, doenças cardíacas, tratamentos, tudo será explicado hoje neste programa. Para isso, conto com a ajuda do meu amigo e cardiologista Dr. Hélder Pereira. Olá, Dr. Hélder. Dr. Hélder é diretor do Serviço de Cardiologia do Hospital Garcia Dorta e muito obrigado por ter aceito este nosso convite. Obrigado nós. Dr. Hélder, vamos começar, como eu costumo dizer sempre, pelo princípio. Estamos aqui hoje a falar de doença coronária, então vamos explicar para as pessoas que não sabem ainda o que é o infarto, como é que se vê o infarto no coração. O coração é irrigado por artérias, que estão aqui a vermelho, estas artérias, e ao longo da nossa vida, mercê do próprio envelhecimento, mas também dos hábitos de vida, o sedentarismo, excesso de gorduras, a diabetes mal controlada, tabagismo, hipertensão, tabagismo, tudo isso vai fazer com que as artérias envelheçam mais rapidamente. E como é que elas envelhecem? Dentro da artéria, da parede da artéria, vai começar a depositar-se gorduras, o colesterol, e a artéria vai começar a estreitar. Em certa altura, pode acontecer que uma destas artérias, de repente, se forma um coágulo sobre essa chamada placa de aterosclerose. E quando isso acontece, a parte do coração irrigada pela artéria deixa de receber sangue. Portanto, entra em sofrimento. Em sofrimento. E morre. E morre. Morre se nós não a abrirmos. Exatamente. E nós podemos abri-la. E é muito importante isso que disseste, o tempo entre ela fechar e nós abrirmos é determinante. Se abrimos muito rapidamente, o coração recupera completamente. Se deixarmos passar muito tempo, o coração não recupera. A lesão de forma irreversível. Exatamente, e a mortalidade aumenta. Muito importante explicar esta parte da mortalidade, porque mais à frente na nossa conversa vamos falar destes conselhos, das dicas mais práticas a dar. Em relação aqui aos objetos que temos em cima da bancada, podemos falar então também numa das partes essenciais que vamos falar hoje, do stent, desta chamada prótese. Isto é um modelo, não é? Mas é uma malhinha que é metálica e que é introduzida na artéria quando ela oclui. Temos aqui um stent verdadeiro. Essa malha, quando entra, vai se expandir e vai fazer com que essa artéria que estava estreitada volte a abrir. Portanto, isto é introduzido habitualmente a partir de uma artéria, da artéria radial, vai até ao coração e quando chega ao coração, na zona que está estreitada, nós vamos abrir o stent e ele vai abrir a artéria fica aberta. Vamos mostrar aqui, isto é de demonstração, mas à medida que se dá pressão, aumenta-se a pressão. Exatamente, na seringa, ele começa a expandir. Está a expandir, pode expandir um bocadinho mais. Ok, e agora podes insuflar. Carrega-se aqui e faz assim. Exatamente. Já está. Portanto, o stent vai ficar, esta malhinha, isto é um verdadeiro, não é? Aquilo ali é esta malhinha aqui vai ficar dentro da artéria. Vai, digamos assim, a repor o fluxo sanguíneo nessa parte que estava estenosada, apertada. Que estava apertada. Neste caso, no infarto, está mesmo ocluída. Portanto, acabámos de estragar um stent. Eu não estragava. Este stent foi feito mesmo demonstração. Este foi feito mesmo para demonstração. Para explicar aqui às pessoas que aquilo que está ali, aquele modelo em plástico, é um modelo explicativo do que é um stent para as pessoas perceberem. Temos aqui claro. a imagem a apoiar-nos. Temos aqui várias coronárias, umas menos obstruídas, outras mais, com as placas da troma, como explicámos. Já está aqui uma artéria com esta placa toda aqui de colesterol dentro da artéria e pode acontecer no momento dado que isto preencha completamente com um coágulo que oclui a artéria. Se passarmos o próximo slide, vamos ver a artéria ocluída e portanto, o infarto. A zona do coração, cá está, a artéria aqui, vai ficar ocluída por um coágulo. E então aquela zona do coração deixa de receber sangue. E há que abrir rapidamente. Se nós conseguimos abrir rapidamente, o coração recupera completamente e fica sem sequelas. Se demorarmos tempo, à medida que o tempo passa, vai ficando cicatriz e, como disse, a mortalidade vai aumentando. Exponencialmente. Aproveitámos aqui para explicar que estes procedimentos de cateterismo não podem só tratar artérias, como também válvulas. Podemos abrir aqui. Vamos abrir. Nós estamos a falar, no fundo, uma especialidade, uma subespecialidade da cardiologia, que é a cardiologia de intervenção, que, portanto, trata o coração através
de cateterismos. Já vamos ver uma sala onde isso se faz. Portanto, o coração tem as artérias, mas tem muitas outras estruturas. Eu não vou falar de todas, porque nós tratamos muitas outra patologia, mas há uma que é importante, que é a da válvula aórtica, porque nós hoje estamos a ver muito mais anos. E a válvula aórtica, num só dia, abre e fecha mais de 80 mil vezes. Portanto, ao longo dos anos, ela tem um grande desgaste. E como vivemos muitos anos, ela vai espessando e vai calcificando. Então fica apertada. A válvula aórtica, que está aqui, é o sangue é injetado do coração através da aorta para todo o corpo. Se isto for espessando e calcificando, deixa de abrir e fechar. Através desse sistema de cateterismo conseguimos também então tratar. Classicamente os doentes eram tratados por cirurgia de coração aberto, isto é, a abertura do tórax, a abertura do coração, a cirurgia clássica. Alguns doentes hoje beneficiam de outro tipo de tratamento, que é, através de um cateterismo, nós conseguimos, através de um tubo pequenino, implantar dentro do coração uma válvula como esta. Ela entra toda fechada, entra comprimida e abre e fica colocada. Portanto, através de um cateterismo é possível tratar o doente sem abrir o peito, sem nada. Um pós-operatório muito superior, o risco também é muito exatamente. Portanto, neste momento é indicado para doentes que habitualmente não têm a capacidade de ser operados e é uma excelente alternativa. Portanto, isto é um dos tipos de tratamento e fazemos outro tipo de tratamentos também. Então temos aqui os nossos materiais explicados, o modelo explicativo do coração, das principais coronárias, os cateterismos, como vamos ver agora no vídeo, um vídeo explicativo em que vamos ver esse procedimento mesmo do que é o cateterismo. Estamos aqui a ver, podemos agora... A sala. Pronto, este é um cateterismo especial, é um diferente, é feito pelo pescoço, mas é no mesmo género. Portanto, há um tubinho plástico que é um catéter que vai entrar dentro do coração. Neste caso é um cateterismo para fazer diagnóstico, mas também pode ser aqui, neste caso, uma coronária, que está uma artéria que está muito apertada aqui e que necessita de ser aberta através do implante de um dos stents. Isto são os catéteres. Neste caso, o que está neste vídeo é um cateterismo de diagnóstico, isto também é usado para fazer diagnósticos, mas a carga de intervenção é sobretudo uma área em que evoluiu muito. Ainda há bocado falávamos esta área. Nós vamos ver mais à frente. Eu tive a oportunidade de estar na sala com o Dr. Helder e vamos ver isso já. Vamos continuar a conversa com o Dr. Helder. Chegou o momento em que esclarecemos o que é um cateterismo, uma das intervenções mais comuns em cardiologia e que se faz cada vez com mais facilidade e com menos riscos. Helder, estamos aqui a ver um cateterismo, vamos explicar lá para casa, para o grande público, o que é que vamos ver aqui? Pode dar-me aí o catéter. Isto é, portanto, cateterismo resulta deste nome, isto é um catéter, que é um tubinho plástico, que vai subir, neste caso, pelo braço, até às artérias do coração. E nós vamos injetar um contraste, que é aquela substância que está ali, e vai permitir-nos ver as artérias por dentro. E percebermos se as artérias estão limpinhas, estão lisas... Ou estão obstruídas. No caso do infarto, está mesmo ocluída. No caso da angina de peito, angina crónica, habitualmente o que acontece é que não está obstruída, mas está apertada. E, portanto, o sangue não é suficiente para irrigar o miocárdio. Vamos então passar o catéter através deste fio. Vamos então ver como é que está a artéria. Injeta. Dr. Helder, temos neste momento um catéter que está a entrar na artéria radial. Exato. Desta doente. Vai direito ao coração, e estamos aqui a vê-lo. Isto é a pontinha do catéter. Injetamos um contraste e estamos a ver a artéria da doente. E, que se vê aqui, temos aqui duas dúvidas. Uma é, aqui esta parte da entrada ao da artéria parece estar um bocadinho mais apertada. Por isso vamos fazer uma ecografia. É uma ecografia do género das ecografias que se fazem... Mas já por dentro da... Mas é por dentro da artéria. Isto é a pontinha do ecógrafo, que vai aqui por dentro e vamos ver, de facto, medir com muita precisão esta lesão. Portanto, vamos ver a artéria por dentro. Estamos ali naquela lesão distal. Portanto, cada tracinho daqueles é 1 milímetro. Vamos retirando e vamos vendo o tamanho e a composição da artéria.
Há de chegar aqui uma altura que vamos ver aquele stent que foi implantado. Cá está, aqui está o stent. Vê-se ali aqueles tracinhos ali metálicos. O stent está... Aqui já estamos dentro do stent que foi posto anteriormente na altura do infarto. Portanto, nós vamos primeiro preparar a lesão com um balão para dilatar a artéria. O balão vai dilatar para preparar o espaço para... Exatamente, para portanto, depois pormos o stent e ficar bem acomodado. Isto é o stent, está aqui sobre o balão. A tal malha metálica que vai entrar na zona com lesão. Exatamente. E que agora irá também subir para a artéria e depois vai deixar a artéria aberta. As artérias estão tratadas. O que é interessante neste caso é mostrar que nós só queremos tratar aquilo que de facto necessita ser tratado. Temos ali aquela artéria que tinha ali lesões que nos deixaram dúvidas. Com todos estes métodos novos foi possível avaliá-las, as lesões, e ver que de facto era necessário tratar, e foi o que fizemos. E a artéria ficou muito bem. Foi na zona onde havia lesão, obstrução, pelo menos estamos a garantir que aí nessa zona, está tratado. em princípio não. Agora, é muito importante transmitir outra ideia, que é, nós tratamos aquela zona que estava mais obstruída, mas como se viu ali no eco, a aterosclerose está em todas as artérias. Portanto, é muito importante as alterações a doença aterosclerótica mantém-se. Do estilo de vida, tomar os fármacos para o colesterol, para a tensão, controlar todos os fatores de risco. Exatamente. Isso é importantíssimo para não voltar cá outra vez. Obrigado. Nada. Doutor Helder, quais são os sinais de alerta, os sinais de alarme que devemos estar atentos nesta doença coronária aguda? Muito bem. Portanto, quando a artéria oclui, o coração vai dar um sinal, e o sinal é a dor. O infarto, por vezes, é sentido como uma dor, de facto, ou então como um aperto, um peso no peito. Pode ir para os braços, para as costas, pode ir para o pescoço, pode ser acompanhado de náuseas e de vômitos. Estes sintomas são importantes, mas, de uma forma geral, nós percepcionamos que muitos doentes estão à espera, quando sofrem um infarto, de sofrer isto de uma forma muito exuberante, quase espalhafatosa, e tipo... com todos estes sintomas sim, ao mesmo tempo. Quase oleodesca, uma dor muito forte, cair para o chão, desmaiar. E muitos doentes que eu trato dizem-me, eu não pensava que isto era um infarto, senti de facto uma dor, senti-me nauseado, pensei que era uma má disposição, tomei uma água com gás, e isto é um problema, porque as pessoas esperam muito tempo e então... Como disseste, o coração vai sofrendo e chega a uma altura que o dano é mesmo irreversível. Faça uma dor, um peso no peito, acompanhado ou não dos sintomas que eu disse, deve sempre ligar para o 112. E porquê para o 112? Porque é que nós não devíamos ir nós próprios para um hospital que está ali pelo próximo? Nosso próprio pé. Exatamente, porquê? Não devíamos ir porque nem todos os hospitais têm este tipo de equipamento, este tipo de pessoas, de médicos, de enfermeiros, técnicos preparados para tratar o infarto. E, portanto, há hospitais que são especializados em tratar infarto. E se a pessoa ligar para o 112, o INEM leva a pessoa para o hospital correto. Exatamente. Onde sabe que vai ser tratado convenientemente. Até pode não ser o hospital mais próximo. Agora, se a pessoa vai para o seu próprio pé, pode entrar num hospital que não vai perder meia hora, uma hora. Pode perder, em média, perde mais que isso. Em média, perde 2 horas. Se a pessoa entra Estamos num aqui hospital... a falar de tempo, e tempo pode fazer a diferença entre salvar a vida ou não. Pode fazer entre a vida e a morte, ou ficar ou não com sequelas. Portanto, isto é um aspecto importantíssimo. Ligar 112 para o INEM nos levar para o hospital correto. Em Portugal, o ano passado, apenas 41% das pessoas que tiveram infarto ligaram para o 112. É um número relativamente baixo, menos de metade é que ligaram. No entanto, também podemos ver as coisas de outra forma. Há uma década atrás, apenas pouco mais de 20% das pessoas é que ligaram. Também os telemóveis não eram uma realidade como são hoje, e aí facilitou bastante. E há sempre alguém com um telemóvel. O Ministério da Saúde, a Direção-Geral de Saúde, a APIC, a nossa associação, todos nós em conjunto temos feito campanhas para chegar às pessoas e, portanto, para tomarem esta decisão. E uma campanha que te diz muito, que é o Stand for Life. O Stand for Life. O que é o Stand for Life? O Stand for Life, portanto, é uma iniciativa da Sociedade Europeia de Cardiologia que visa reduzir a mortalidade por infarto na Europa, através, sobretudo, destas campanhas de sensibilização da população, para as pessoas saberem o que devem fazer e para não esperar. Os 2 grandes problemas neste momento em Portugal para o infarto de miocárdio é, entre o início da dor e o momento em que as pessoas pedem ajuda, demora-se muito tempo, quase 2 horas. E, por outro lado, um número reduzido de pessoas liga, chama, pede ajuda através do 112, dirige para o hospital pelos seus próprios meios. Esses são os 2 grandes problemas. Porque, de facto, em Portugal, nós temos uma rede de hospitais
que abrange todo o país, temos boas autoestradas, portanto é fácil transportar o doente em tempo útil para um hospital, portanto as pessoas têm que entrar no sistema e para isso é não hesitarem em ligar. Isso é também cultural, então passar a informação lá para casa, que mesmo se a pessoa quiser ajudar, a melhor ajuda que se pode fazer a alguém não é levá-la no seu carro ou transportá-la até ao hospital mais próximo. A pessoa pode pensar que está a ajudar, mas não pode estar a contribuir até para que essa pessoa morra, se não chegar no tal tempo mais curto, a uma unidade onde vai ser propriamente e adequadamente tratada. Então, o melhor a fazer, 112. 112. Nós, aliás, temos feito estudo e temos verificado que as pessoas à noite demoram mais tempo, nomeadamente os idosos, quando estão sozinhos, hesitam em pedir ajuda, em acordar os filhos. Portanto, não o devem fazer, devem pedir ajuda, porque assim, se forem tratados imediatamente, consegue-se resolver o problema e ficam bem. Se começarem com uma dor, por exemplo, à meia-noite e esperarem até às 7 da manhã, a recuperação vai ser muito mais lenta, a probabilidade de mortalidade aumenta imenso e, portanto, eles nem sequer estão a ajudar a eles, nem aos próximos. Falámos agora nas pessoas mais idosas, explicarmos aqui um pouco dos grandes grupos de risco. Nós sabemos que, classicamente, as pessoas, quando falam em doença coronária aguda, a população no geral pensa, e de facto, nos casos bem, que esta doença afeta mais os homens, e afeta, mas depois, na mulher pós-menopáusica, cada vez há mais infartos na mulher dita relativamente jovem. É importante também explicar isto. Não é? Na Europa tem-se verificado uma redução do número de infartos em toda a Europa, mas há um grupo que tem aumentado, que é das mulheres mais jovens e que fumam. Portanto, isso é outro problema. Muitas vezes as mulheres assume-se que uma mulher não tem infarto, não tem doença coronária. Não é verdade, as mulheres têm infarto e têm doença coronária. Nós tratamos muitas mulheres. Outro aspecto é as pessoas mais jovens. Os jovens também têm infarto, mas não são só os idosos. Exatamente. Portanto, não devemos desvalorizar. Eles próprios, muitas vezes, quando têm tal dor, não nos parece muito importante. Põe logo de parte. Eu com esta idade não estou a ter um infarto. Uma pessoa de 45 anos pensa, não estou a ter um infarto. Aliás, a senhora que vimos em que tivemos a fazer o cateterismo era uma mulher relativamente jovem, era perimenopáusica ou pós-menopáusica, mas não tinha 60 anos, julgo eu. E na reportagem que também mais à frente vamos ver, temos mais um homem relativamente jovem, 42 anos, e que também não teve esses sintomas todos de livro, como nós dizemos, a sudação, muita sudação, uma dor, que há pessoas que descrevem como o peso de uma pata de um elefante no peito. Ou seja, como dissemos, não temos que estar à espera de todos os sintomas de forma hollywoodesca, de forma tão taxativa, para pormos essa hipótese. Será que estou a ter um infarto? Claro. Esse homem tem esses dois bons exemplos. Um é que ele é jovem, homem de 40 e poucos anos, e por outro lado, ele próprio não assumiu que estava a ter um infarto. Foi a mulher que deu aquele clique para ele pedir ajuda. Aqui também é importante, quando estamos a falar de doença coronária aguda, em que estamos a dar mais importância ao infarto, esclarecer que a doença coronária é uma doença muito mais vasta do que a própria doença coronária. E podemos estar aqui a falar, como já falámos, do papel das placas de ateroma nas coronárias e de outras doenças arteriais periféricas e dos AVCs também, não só do infarto agudo do miocárdio. Por isso falar um bocadinho sobre isso. Sim, portanto, nós quando falamos de infarto, falamos de doença aterosclerótica das artérias, doença das artérias. É evidente que, isso que falaste, o cérebro e o coração são os órgãos mais nobres, que quando alguma artéria se oclui, dão sinais graves, e se for no cérebro vamos ter um AVC, alterações da voz, dos movimentos, etc. Portanto, é uma coisa muito exuberante e que é muito má para a pessoa que sofre, e o infarto também. Mas a doença aterosclerótica pode acontecer, por exemplo, nos membros inferiores, a chamada claudicação intermitente, pessoas que quando estão a andar têm dor no peito, digamos uma angina no peito, pode ir em todas as artérias. Estas duas, o coração e o cérebro, são aquelas, portanto, em que, quando se manifestam, de facto é mais grave e põe mais a vida em risco, mas todas as artérias podem sofrer. Também, já agora, a título de pormenor, também explicá-la para casa, que há uma pequena percentagem de pessoas, pequena, que não é assim tão pequena, de chamados infartos silenciosos também. O infarto que a pessoa só descobre a posteriori, que não dão dor. Pode acontecer. Ou infartos que não foram completamente silenciosos, são aqueles que uma indisposição, uma náusea e de facto a pessoa está a ter um infarto, ou então quase silenciosos, que acontecem mais nos doentes muito idosos e nos diabéticos. Nos diabéticos. Os diabéticos, por vezes acontece, nós numa consulta, a primeira vez que fomos o diabético, verificamos no eletrocardiograma que há uma cicatriz do infarto que ele não se apercebeu. Pode acontecer. Daqui a pouco vamos responder às suas questões. Fomos conhecer a história do Gonçalo, que com apenas 42 anos sofreu um infarto agudo do miocárdio.
Olá, sou o Gonçalo, sou casado, eu tenho 2 filhos, um com 12 e outro com 4 anos. Foi há um mês que tive um infarto. Comecei a sentir os sintomas, foi uma má disposição, azia. Aparentemente para mim eram normais, porque nunca pensei que acabasse como acabou, né, com um infarto. Fiz a minha vida normal, almocei, tomei café, fumei um cigarro. Depois do almoço, fui com a minha mulher e os meus filhos para um casal amigo, Monte da Morena. Passámos lá à tarde, a má disposição começou a aumentar. Bebi uma água das pedras, fui dar um passeio com o meu amigo, com o Nuno. Longe de esperar que viesse a acontecer isso, vida normal. Fumei, mas não tanto como aos outros dias, estava mal disposto. E depois, por volta das 4h30, comecei-me a sentir aí realmente pior. A minha amiga, a Teresa, ainda expôs a fazer-me um chá e dar-me um Benuron, mas derivado da gravidade da situação e como estava já, a minha mulher disse que o melhor é nada de chás e nada de Benurons, mas é para o hospital que a coisa não está. Fiquei branco, suores frios, as costas geladas e o braço direito, sintomas gripais, a articulação, uma dor diferente da que ele tinha no braço esquerdo, uma dor diferente nas articulações e fomos para o hospital. No hospital, depois começaram a tratar de mim, né? Mandaram vir o CIV de Moura e aí tudo começou. O CIV de Moura desencadeou logo o processo normal deles, né? Eletrocardiogramas, ligaram para o COTU e mandaram vir o helicóptero, estava com um infarto. Depois, quando chegaram os meus aéreos, vi que algo não estava a correr bem, né? É normal, o helicóptero. Agora, só me apercebi bem da gravidade da situação quando aterrei aqui no heliporto e quem abriu a porta do helicóptero foi o Dr. Helder e disse-me sim que tinha um infarto. Pronto, aí vi que a coisa, eu já vi que nada, alguma coisa não estava bem. E quando cheguei ao hospital, entrei na sala de operações e vi que era um cateterismo e uma angioplastia, pois aí vi mesmo a gravidade da situação. Não é? E depois, a partir desde que o coração estabilizou, tive alta para a enfermaria. E pronto, e depois os comprimidos que neste momento estou a tomar, que é para vasodilatadores, para diluir o sangue, para proteger a artéria. Há um comprimido que é o comprimido, o Brili, que é para tomar durante o ano, que é para proteger a parte dos stents, para não se alojarem vestígios que venham a provocar novamente outro entupimento na artéria. Pronto, é o que estou a fazer. Tirando isso, é o não fumar, é o não beber bebidas alcoólicas, é a alimentação, não haver sal, e pronto, e cuidado para o resto da vida. Estamos aqui, mais uma vez, comprova-se um homem de 42 anos, jovem, que não teve os sintomas todos, pôs em causa que ainda fumou um cigarrinho. Exatamente, e achava que não estava a ter um infarto. E a parte boa é que correu, como nós sabemos que correu, e ainda bem. E fica aqui mais uma vez o alerta das pessoas, 112, telefonarem, pensarem sempre, mais vale pecar por excesso, porque defeito neste caso. E agora, controlar os fatores de risco, não é? Como sempre. Correto. Exatamente. Todas as semanas tentamos responder algumas das questões que nos enviam. A Marta Miranda, do Luxemburgo, enviou-nos uma pergunta. Olá, doutor. Eu estou no Luxemburgo e tenho o síndrome de Wolff-Parkinson-White. E o cardiologista disse-me que tinha que ser internada para fazer um cateterismo. Pode explicar-me o porquê? Vou explicar aqui esta indicação de cateterismo, neste caso do síndrome de Wolff-Parkinson-White. Aqui é um tipo de cateterismo diferente deste. Este cateterismo que nós estivemos a falar é um cateterismo para vermos e para estudarmos e tratarmos as artérias. O cateterismo do Wolff-Parkinson-White, o Wolff-Parkinson-White é um curto-circuito da parte elétrica do coração, que faz com que o coração se contraia de forma regular e ordenada, e então há um curto-circuitozinho. E então, nesses casos, os cateterismos são feitos, às vezes, para o diagnóstico, para perceber o grau de gravidade do Wolff-Parkinson-White e também para tratar. Se as pessoas estão completamente assintomáticas, não têm arritmias, habitualmente não se trata, a não ser que
façam desportos de competição, pilotos de aviões, etc., em que uma arritmia poderia pôr em risco a vida deles e dos outros. Os cateterismos para tratar habitualmente são mais em doentes sintomáticos portanto, é um cateterismo em que se vai ver onde é que é a zona que está a fazer o curto-circuito, faz-se chamar uma ablação e fica uma probabilidade de cura quase 100%. Portanto, provavelmente é este tipo de cateterismo que não temos outra informação que a senhora está a referir. Já agora aproveito para agradecer às pessoas que nos veem lá fora, através da RTP Internacional ou através de outros canais, através da internet, do RTP Media Play, em que a pessoa pode também rever o programa. E são muitos os portugueses que nos veem pelo mundo fora, a horas diferentes, obviamente, e desde já muito obrigado a estas pessoas que nos põem estas questões e que são nossos telespectadores assíduos. A dona Dília Araújo disse o seguinte: faço batidas cardíacas muito altas com alguma frequência. Em agosto estive internada, fiz vários exames e o diagnóstico foi o infarto do miocárdio, mas não sabem a causa. O episódio repetiu-se em fevereiro, fui ao hospital, fiz alguns exames e disseram de novo que estava tudo bem. A minha pergunta é, devo preocupar-me? Podia então aqui ajudar-me a responder, apesar de sabermos pouco. Sabemos pouco. Preocupar deve-se preocupar, isto é, quando nós devemos preocupar, mesmo quando não temos nada, devemos preocupar para prevenir. Chamada prevenção primária. Quando já tivemos alguma coisa, neste caso a senhora está-nos a relatar que tem batidas muito rápidas, de taquicardia. Portanto, taquicardia, portanto uma arritmia, que nós não sabemos qual é, e que já teve também antecedentes de infarto. Portanto, é para preocupar, no sentido de tomarmos ações de evitar que a doença progrida e tratá-la. Primeiro, saber que tipo de arritmia estamos a falar, é essencial. Porque há uma arritmia muito frequente, que é a fibrilação auricular, que é uma arritmia que necessita de um tratamento especial, que são anticoagulantes. Porquê? Porque as aurículas deixam, que é uma das cavidades do coração, deixam de se contrair regularmente. Então ficam assim interligadas. Fica com um batimento anárquico, então aumenta a probabilidade de soltar o coágulo. O sangue fica estagnado e pode formar também ali um coágulo que se solta e ir para qualquer parte do corpo. E habitualmente fica nas artérias onde ficam mais estreitas, nas artérias que são menores, as coronárias ou as Exatamente, pode saltar e se vai para o cérebro vai dar origem a um AVC, uma trombose. Portanto, é importante que a senhora seja observada, evidentemente, ver qual é o tipo de arritmia, até pode ser uma arritmia com essa importância, e depois tem um antecedente de infarto, que nós não sabemos que contexto de infarto é que é, mas até pode ter, há infartos que surgem no contexto da arritmia, do coração está a bater muito rápido. E depois originam a doença, originam o infarto, através dessa doença. Exato, o aumento dos marcadores que nós... Cardíacos, mas de facto as artérias não estão entupidas. Mas isso, claro, cada caso é um caso. Dr. Hélder, qual é o papel da cardiologia de intervenção no sentido em minimizar estes riscos de doença cardiovascular? A cardio de intervenção, há uns anos atrás, tratava sobretudo a doença das artérias coronárias. O que nós vimos, a angina de peito, quando há o aperto da artéria, mas não está ocluído, e quando a pessoa faz um esforço tem uma dor no peito. Muitas vezes obriga a parar. Obriga a parar, portanto, a angina de peito, o infarto miocárdio, portanto, que há a formação do tal coágulo que tapa a artéria e que nós temos que abrir, portanto, praticamente o nosso tipo de atividade era essa. A pouco e pouco temos alargado a atividade a muitas outras zonas. Uma muito importante agora, como vimos, é a válvula aórtica. Há uma grande prevalência devido à população estar a ser cada vez mais idosa de apertos da válvula aórtica, chamada estenose aórtica. Estenose significa aperto e, portanto, substituir a válvula através do tal cateterismo, o implante da prótese. E depois temos outras formas. Essas arritmias que falámos há pouco, que as pessoas têm que ser anticoaguladas, há pessoas que têm contraindicação para anticoagulação. Nós também podemos pôr certos dispositivos que vão evitar que se formem os coágulos e as pessoas já não necessitam, nesse caso, tomar fármacos. Também, às vezes, nós nascemos com defeitos entre os septos, portanto, as paredes que dividem as cavidades do coração, e então também é possível, através do cateterismo, tapar corrigir esse defeito. Corrigir, portanto, é muito variado. E além disso, fora do coração, dentro da intervenção, aperto de artérias do pescoço, das carótidas, das renais, das pernas, enfim, é uma área em crescimento. E evoluiu muito. Com grande evolução. Muito através também das melhores câmaras, dos melhores materiais, mais flexíveis, mais duradouros. É um mundo, não é? É um mundo, através de cada vez sabemos mais, cada vez estudamos mais, vemos bons resultados, mas simultaneamente também temos materiais, como disseste, mais flexíveis, mais pequenos em calibre, etc. Por exemplo, há 20 anos atrás era inimaginável aquela válvula que eu mostrei, conseguirmos
pô-la dentro, miniaturizada de maneira que ela conseguisse entrar dentro do catéter tão fininho. E mesmo a reportagem que vimos, em que a pessoa ficou com 3 partes diferentes de coronárias tratadas ao mesmo tempo. Isto antigamente, há 20 anos atrás, era impensável, da forma como se fez. In loco, no momento, constatou-se a doença e tratou-se a doença. Tratou-se com auxílio de métodos que vão para além daquele que tivemos a ver da máquina de raio-x, no fundo aquela máquina de raio-x, muito sofisticada, mas é uma máquina de raio-x, nós podemos fazer diagnóstico dentro da própria artéria e, nomeadamente, tratar ou não tratar, porque já é também importante não tratar quando não é preciso. Exatamente. E isso, exatamente. nós naquela doente que estiveste a ajudar, os critérios de tratar, exatamente, nós, através de métodos muito sofisticados, conseguimos perceber que algumas das lesões não necessitavam ser tratadas. Isso é um grande avanço. E também é importante dizer que muitas dessas lesões que não são visíveis, muitas vezes, só na angiografia. Ou Exato. seja, nós não circuitos vemos... que poderiam não parecer doentes e que afinal estariam doentes. Exatamente. Portanto, tem havido, de facto, um progresso muito grande nesta área. Em jeito de conclusão, queria pedir-te para, lá para casa, dizer os conselhos fundamentais, o que é que podemos tirar aqui deste programa, o que é mais essencial. Vou voltar sempre àquilo que eu insisti muito, que seria muito importante e iríamos salvar muitas vidas se as pessoas fizessem isto, que é o ligar o 112. Em primeiro lugar, conhecer os sintomas do infarto. O infarto manifesta-se por dor no peito, aperto, pode não ser tão exuberante como as pessoas estão à espera. Quando isso acontecer, não percam tempo, não fiquem 2 horas em casa à espera, liguem logo para o 112. Ligar para o 112 é a forma de ter acesso imediato a todos estes centros que fazem estes procedimentos, porque há sempre lá gente 24 horas todos os dias para tratá-los de imediato. Muito obrigado. Obrigado por ter aceito o convite e ter elucidado uma linguagem simples, como nós aqui gostamos neste consultório, explicar o que é essencial, lá para casa, trocar a medicina por miúdos. Eu que agradeço. Muito obrigado. Agora vamos esclarecer algumas dúvidas. Vamos responder a mais uma dúvida, desta vez da Maria de Fátima, que nos disse: o meu marido já fez 2 cateterismos e continua a tomar a medicação para a tensão alta e também para o colesterol. Isto depois de ter tido um infarto do miocárdio e 2 AVCs. Qual o risco de poder vir a ter nova ocorrência? Ora, em relação a esta pergunta, estamos aqui a ver vários fatores de risco, sempre os mesmos. Hipertensão, colesterol aumentado, em que não é só o colesterol aumentado que vai contribuir para esta placa de ateroma. É a gordura, a calcificação, a inflamação crónica ao longo do tempo que vai causar o tal aperto, o tal não deixar o sangue fluir na artéria onde devia passar. Portanto, em relação aqui a esta pergunta, o mais importante é controlar os fatores de risco. Sempre controlar a hipertensão arterial, diminuir o consumo de sal, tratar o colesterol mau quando ele existe num grau muito elevado, combater o sedentarismo, obviamente, exercício físico também, fazer os exames de rotina habituais uma vez por ano ou, dependendo das doenças que a pessoa tenha, como diabetes, espaçar esses de acordo com o seu médico de família e ainda, sempre o mesmo, a cessação tabágica, quando a pessoa fuma, obviamente. Temos aqui, nesta bancada, precisamente, elementos que nos ajudam a mostrar isto. O sal, em Portugal, o consumo de sal é sempre excessivo, as pessoas comem sempre muito sal, temos muitas alternativas. Hoje em dia, cozinhar com ervas aromáticas, com flor de sal, com pimenta. Quanto mais nós condimentarmos a nossa comida, a nossa dieta mediterrânica, com o nosso azeite, menos sal deveremos usar. E quanto menos sal utilizarmos, menos tendência do nosso palato em ir buscar sal e não é preciso carregar as comidas com mais sal. O que é que se passa aqui com esta calha que nos permite ter um modelo de uma artéria? Nós temos aqui estas esferas a simbolizar a placa de ateroma, a placa de gordura, mais os sedimentos que se vão depositando e que vão, ao longo do tempo, preenchendo o lúmen da artéria. A cavidade da artéria devia estar preenchida só pelo endotélio, na sua parte interior, e pelo fluxo do sangue. O que se passa é que, ao longo do tempo, esta artéria vai ficando cada vez mais entupida, até a níveis de 60%, 70%, e depois, como já explicámos, a oclusão total, em que nesse território que iria ser irrigado por esta artéria, o tecido que seria irrigado deixa de o ser e então essa porção, quer de cérebro, de infarto, de miocárdio, morre e muitas vezes de forma irreversível.
que é que temos aqui mais? Estas são as principais artérias do coração. As artérias que vão irrigar a parte de baixo, a parte lateral, a parte posterior. Se tivermos o preenchimento de uma destas artérias tão pequeninas por estas placas de ateroma, estas partes aqui que estamos a ver do miocárdio morrem. E por isso é que nós já explicámos que o tempo da ação, o tempo que a pessoa demora a reagir de telefone para o 112 e que a pessoa chega ao tal hospital onde vai ser tratada, estas artérias que estão no momento doentes e obstruídas, de forma relativamente simples e inócua, como também vimos na reportagem, nesta zona vai-se pôr o tal aparelho, o tal stent, esta malha metálica que se vai adaptar à superfície interior do vaso, da artéria. Em jeito de conclusão, gostava de vos dizer que é sempre a mesma coisa. Quando se fala de doenças cerebrovasculares, das doenças cardiovasculares, que são as que mais matam em Portugal, infelizmente, estamos sempre a falar dos mesmos fatores de risco. Sedentarismo, hipertensão, tabagismo, hipercolesterolemia, má alimentação, sempre os mesmos fatores de risco. Mais uma vez, como o Dr. Hélder Pereira nos ensinou hoje, lá para casa, quando tiver aperto no peito, com irradiação ou não, com a dor que vai para o braço, a dor que vai para as costas, a dor que vai para o pescoço, com sudação, com suor, com náuseas, não hesite, telefone o 112, peça ajuda a alguém, se não tiver telefone, alguém telefonará. Qual é a diferença entre telefonar para o 112 e ir pelo seu próprio pé até um hospital? É que ao entrar num hospital sem saber que vai ser bem tratada, vai ser tratada com estas terapêuticas específicas para desobstruir a artéria, você pode perder 1 hora, 2 horas de tempo que pode ser a diferença entre você sobreviver ou morrer. Já sabe, se quiser vir assistir ao nosso programa, envie-nos um e-mail para digadoutor@rtp.pt e, se ainda não fez like na nossa página do Facebook, é muito simples. Vai ao Facebook, escreva Diga Doutor e põe lá um gosto. Pode ter sempre conteúdos exclusivos do nosso programa todas as semanas, pode sugerir temas e fazer perguntas. Já sabe, em caso de sentir algum sintoma que se assemelhe com dor no peito, aperto, no caso de dúvida, chama o 112. Receber o tratamento mais adequado, o mais depressa possível, vai reduzir o risco de mortalidade, reincidência de infarto e prevenir problemas a longo prazo. No próximo programa, vamos falar sobre as doenças da alteração do movimento. Vamos falar sobre alterações da locomoção, da marcha, do tremor. Uma delas, e a mais importante, é o Parkinson. Se tiver dúvidas, envie as questões para o nosso e-mail ou através da nossa página de Facebook. Aproveite, já sabe, faça um gosto na nossa página do Diga Doutor. Obrigado a si, que nos acompanha também através do estrangeiro, através da RTP Internacional. Já sabe, eu espero por si para a próxima consulta, sempre aqui na RTP. E até lá, cuide de si, cuide da sua saúde.